Olá! Nós, do Serviço Social do Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, iremos instruir você, responsável pelo aluno ou aluna, a realizar a solicitação da bolsa de estudo. Vamos lá? O primeiro passo é acessar o portal do Active, o sistema utilizado pelo colégio, com o login do responsável financeiro pela criança. Vai inserir o login e a senha e acessar o portal. Dentro do portal, você vai no campo Solicitação de Descontos, vai selecionar o tipo de desconto que deseja solicitar. Após selecionar o desconto, vai abrir a ficha socioeconômica, onde deverá ser preenchida todos os itens que contém nela. No campo inicial da ficha, existe o item da renda bruta familiar, onde deve ser informado o total de rendimento daquela família e o que é o rendimento bruto do grupo familiar. A renda bruta do grupo familiar é o somatório de todos os rendimentos das pessoas que compõem aquele núcleo familiar. Por exemplo, se em uma família existem 2 pessoas adultas, onde essas são trabalhadores CLT, deverá ser informado o valor recebido nos 3 últimos meses de cada uma delas, sem os descontos como FGTS, INSS, plano de saúde e outros. Ou seja, deverá ser informado o valor bruto total daqueles contra-cheques. Em caso de rendimentos variáveis, exemplo, pessoas que recebem comissões mensalmente, deverá ser informado o valor do total de proventos naqueles meses. Aqui no exemplo, iremos ter como base o valor do salário mínimo vigente, que é R$ 1.412. Logo abaixo, você deve indicar qual é a quantidade de membros que residem na mesma residência, contando já com o aluno. Aqui no exemplo, iremos ter como base uma família composta por 2 pessoas, sendo a mãe e o candidato. Automaticamente, o sistema irá calcular a renda per capita do grupo familiar. Preste bem atenção que alguns campos eles estarão na cor cinza, onde indica que não há possibilidade de alteração, pois já são informações que estão no cadastro daquele aluno. No campo de justificativa, você deve colocar qual é o motivo pelo qual solicita a bolsa. E aqui você fica à vontade para contar um pouco sobre a sua história e o motivo que você quer que a sua criança seja um aluno bolsista do Colégio Salesiano. No primeiro item da ficha são as informações do candidato, onde essas informações, elas já vêm automaticamente pelo sistema. Então, se você notar que alguma informação diverge com a realidade, é interessante que procure a secretaria do colégio para fazer as alterações, pois, pela ficha socioeconômica, não é possível fazer nenhuma alteração desse campo. Logo abaixo, pergunta se a criança que está listada aqui em cima é pessoa com deficiência. Sendo pessoa com deficiência, deverá dizer qual é a deficiência. Abaixo são as informações escolares sobre o candidato à bolsa. Essas informações também já vêm automática pelo sistema. Em seguida, existem informações que deverão ser trazidas, que pergunta sobre o grau de parentesco da criança
com um possível aluno já bolsista no colégio, deverá informar qual é o parentesco e o ano em que foi concedida a bolsa. Se a criança utiliza de transporte para chegar ao colégio, também precisa ser informado no momento do preenchimento da ficha socioeconômica. E também o tempo habitual do deslocamento para o colégio. A terceira pergunta é sobre os programas governamentais de transferência de renda. Se a sua família é beneficiária de algum programa social, é nesse item que você deverá informar qual é o programa e o valor que você recebe. Assim como deverá informar quem é o titular desse benefício. As informações dos responsáveis legais e familiar do candidato também já vem preenchida pelo sistema. O quadro de composição familiar deverá ser preenchido de acordo com a quantidade de membros informadas no início da ficha. Como colocamos uma família de 2 pessoas, subentende-se que o aluno já compõe esse grupo familiar. Logo, no quadro de composição familiar, deverá ser informado somente os demais membros dessa família. Aqui, iremos informar os dados da mãe deste candidato. Se existe algum outro tipo de rendimento proveniente de pensão, aluguel ou arrendamento, é necessário informar no item 6 da ficha socioeconômica. No nosso exemplo, o aluno teste, ele recebe pensão alimentícia de seu pai. As condições habitacionais da família também precisam ser informadas, onde você vai dizer qual é a situação do imóvel, o tipo do imóvel, a estrutura física do imóvel e a quantidade de cômodos, exceto banheiros. Também irá informar como é o fornecimento de energia elétrica, assim como o fornecimento de água e a existência ou não de esgoto sanitário, coleta de lixo e iluminação pública. Caso a família possua veículos, deverá dizer qual é a marca, modelo, o ano de fabricação, a situação do veículo e a utilização do mesmo. No item 9, pergunta sobre as pessoas do grupo familiar que estudam em outras unidades de educação básica, de ensino superior ou de outros cursos. E aqui você deverá indicar as despesas provenientes da educação dos demais membros do grupo familiar. No item 10, são as condições da saúde dessa família. Caso exista alguma despesa mensal com tratamentos de saúde, medicamentos ou acompanhamentos, deverá ser indicado aqui nesse campo quem é a pessoa, o tipo de doença que ela tem e o gasto mensal. Caso o aluno seja pessoa com deficiência, aqui nesse campo você vai dizer o nome da pessoa, o tipo da deficiência e o gasto mensal que ela tem.
No item 12, pergunta sobre as despesas mensais do grupo familiar. E aqui você vai dizer o valor que você teve do último mês e as despesas. Por fim, para concluir esta primeira etapa, você deverá clicar em Concordo, que são os termos de uso, e poderá também verificar o que é esse termo de uso das informações clicando no termo de consentimento. Após isso, você irá clicar em solicitação de desconto.